toda vez que você me disser, eu vou responder só. Gente, poivo, meu poivo e minha poiva. Não tem condição não, gente. Toda vez, gente, que eu entro no Zap Zap, gente, é um bocado de mensagem. O povo acha que eu sou psicólogo, diz, meu nome é esse, meu nome é aquele. O povo fica dizendo que tá passando mal. E eu tenho nada a ver que tá passando mal, gente. O povo fica dizendo, não, eu tô passando mal e tal. E eu acho que o povo, olha, a maioria dos. Eu acho que a maioria dos usuários do WhatsApp, pô, é bipolar, tem condição não. Porque de manhã, eu não sei onde arruma aquelas frases não, porque de manhã é assim, ó. Bom dia, meus queridos. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe proteja. Ó, e manda essa mensagem pra 20 amigos. Senão sua vida vai virar uma merda. Gente, o povo fica botando pressão até com o nome de Deus, gente. O povo fica botando nome, citando o nome de Deus só pra ganhar compartilhamento e curtida, velho. Tem coisa não. É a mesma coisa no Facebook, gente. Essas modinhas tem que parar. Quando no Facebook, sabe o que faz? Bota a gente doente, velho. Doente, velho. Pra ganhar curtida e compartilhamento. Rapaz, vamos criar vergonha, né, velho? Rapaz, poxa, caramba. Gente, o povo acha que eu sou bom em tecnologia. Eu não sou, gente. Eu sou, sabe como que, poxa, caramba. Eu sou groteiro, gente. Eu sou matuto. O povo fica dizendo, Luan, você tem que ser mais atualizado. Eu não sou atualizado. Eu sou matuto, gente. Um dia de... eu sou bom em celular, sim. Eu sei duas funções do celular que eu sou cobra, eu sou muito bom nessa função. Que eu faço duas funções muito coisadas, que é ligar e desligar. Aí eu sou bom nessas funções, eu sou bom demais. Gente, a minha prima faz 3 semanas que não fala comigo, gente. 3 semanas. Sabe por quê, gente? Porque ela disse, Luan, meu celular descarregou, bota pra carregar. E eu, muito matuto, né? Botei no muro pra carregar. Botei assim em cima do muro, carregaram. Aí ela disse, ô desgraça, tu roubaram meu celular. Eu disse, não, foi você que pediu o troço. Você não pediu, você disse, não, bota meu celular pra carregar. Eu coloquei. A culpa é sua, não é minha. Fazer que nem a Marília Mendonça. A culpa é minha por me apaixonar por ela. Poxa, caramba, gente. Vamos parar, olha, mas vamos parar com isso mesmo, gente. Vocês que tem Facebook aí, gente, vamos parar. O povo, velho, fica colocando o nome de Deus. Gente, um dia, eu quando fiz o WhatsApp, eu era muito bestão. Eu fiz, a precisão, eu sou ainda, mas não tanto, né? Mas eu era mais coisado antes. Gente, no WhatsApp, no Facebook, quando eu fiz logo o Facebook, eu fiz, né? Aí diabo ou Jesus, qual que você mais gosta? Se gosta de Jesus, compartilhe e curte. Compartilhe e curtir, né? Porque, poxa, caramba. Aí no WhatsApp, mandaram mensagem pra mim. Manda essa mensagem pra 20 amigos. Que daqui a meia hora você vai receber uma ligação dizendo que você... Essas desgraças me tá de passar quando eu tô gravando. Quando eu não tô gravando, não tem uma miséria que passe. Viu? Gente, quando eu fiz o WhatsApp, quando eu fiz o WhatsApp, gente, eu fiz o WhatsApp uma coisa, eu fiz. Aí, mãe, envia a mensagem pra mim. Envia essa mensagem para 20 amigos. Que daqui a meia hora você vai receber uma notícia muito boa. Mas lembre-se, se você não enviar, vai fazer que nem uma menina que antes de morrer escreveu uma carta dizendo que não é para se envergonhar de compartilhar os negócios de Deus. E eu não tenho vergonha não, gente, porque o povo quer que o cara compartilhe os negócios só para ganhar conhecimento. Conhecimento de quê, poxa? O povo bota o nome dele, por exemplo, bota o nome dele mesmo. Bota, por exemplo, o nome do menino é Luan Weasley. Aí bota Luan Weasley. Aí bota o nome, Deus vai te abençoar. Aí embaixo coloca, compartilhe para 20 amigos essa mensagem. E lembre-se, não deixe de enviar, porque Jesus disse, quem se envergonhar de mim diante dos homens, se envergonharia dele diante do Pai. Isso eu sei. Mas pra que o povo... Mas bota isso, gente. Já pra ganhar compartilhamento. Entendeu? Às vezes tem gente que nem
Nem frequenta a igreja, nem nada. Nenhuma igreja frequenta. Às vezes tem gente que até é meio coisado, tem gente que não gosta dessas. Não gosta de ir pra igreja e quer que o cara compartilhe. Eu vou compartilhar pra quê? Que o cara quer ser conhecido nas minhas costas, quer que eu compartilhe pros meus. Por exemplo, eu tenho só, poxa caramba, pouco amigo, né? Mas é melhor que nada, né? Pouco amigo é pouco amigo. Aí quer que o cara compartilhe com meus poucos amigos tem muitos amigos, aí vai compartilhando. Aí quer que eu faça isso. Não faço. Deixo lá, não envio pra ninguém. Eu não entendo, gente. Como eu falei, de manhã é bom dia, que Deus te proteja. À tarde, o que o povo faz? Esculhamba o Temer. Quando é anoitecendo, já é contra Lula. Quando é a noite, manda o negão da piroca. Rapaz, velho. Um dia desse, velho, meu amigo enviou uma mensagem pra mim. Luan, eu tô aqui, meus amigos aqui, rapaz, comendo churrasquinho aqui, a picanha. Aí mandou, né? Eu toquei na foto, quando eu toquei na foto, o negão, puf, eu digo, oxi. Para com isso, poxa caramba. Gente, se você tem o mesmo pensamento que eu, né? Nessa história aí, dá o like. E se não tem, também dá o like, porque senão, sabe, né? Vai morrer amanhã. Tô botando logo pressão em você, entendeu? Vai morrer amanhã. Se você é novo aqui, se inscreve, porque a partir de agora vai... A partir de hoje, gente, eu vou começar, eu acho, não tenho certeza, que eu vou fazer desafios aqui no canal. É só você mandar aí embaixo, escrever aí. Se der pra eu fazer, né? Se não for tão perigoso, não der pra morrer, eu faço. Entendeu? E a nós, galera, falou, muito obrigado e